Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No nosso programa de hoje, vamos conversar com 3 líderes da Assembleia Legislativa. Gaspar Bissolotti Neto, que é presidente da ASPAU, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa de São Paulo. Rita Amadilde Brito Ferraro, secretária-geral da AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa. E Desirê Sepe de Marco, presidente do Sindalesp, Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje vamos conversar com 3 líderes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gaspar Bissolotti Neto, que é presidente da ASPAU. Rita Amadilde Brito Ferraro, que é secretária-geral da AFALESP. E Desirê Sepe de Marco, presidente do Sindalesp. Nós vamos conversar, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Quero dizer que é um prazer estar aqui, goze mais uma vez no Cidadania e Serviço Público. É um programa de interesse dos funcionários, dos servidores públicos e que leva com mais clareza para a população em geral o que acontece no mundo do funcionalismo e em todo o estado de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, Goze. Imagina. Nós vamos conversar sobre o acordo que eles fizeram com a Assembleia Legislativa a respeito da reposição salarial, que aliás é um item da Constituição, né? Mas antes eu queria conversar com vocês sobre a própria Assembleia Legislativa, novo presidente, nova mesa, como está hoje a nova Assembleia Legislativa. Desirê, como vê? Bom, em primeiro lugar, boa noite para você, seu público, que nos acompanha no programa Cidadania e Serviço Público. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você a respeito do cenário da Assembleia Legislativa e das nossas negociações que esse ano caminharam para o dissídio coletivo, o que é uma inovação dentro do serviço público. Mas antes de tratar desse assunto, que você logicamente vai conduzir tão bem, eu queria dizer que do ponto de vista também do Sindicato dos Servidores da Assembleia, a atual mesa chefiada pelo Fernando Capês, promotor público, Enio Tato, já no seu 2º mandato, e Edmir Chedi, que é um deputado dos 3, o mais experiente, porque já é a 3ª ou talvez até a 4ª vez em períodos distintos que ele ocupa a 2ª secretaria, tem sido para nós um estímulo. Porque hoje pela manhã nós tivemos na Assembleia, às 10 da manhã, uma reunião entre o presidente e esteve presente também a Federação de Sindicatos, com vários sindicatos ali reunidos. E o que chama atenção, Goze, é que o presidente Fernando Capês, ele tem um estilo pela impessoalidade. Então, aquelas entidades que representam uma multiplicidade de pensar, de orientações políticas, encontrou ali um centro seguro e de abertura dentro da Assembleia. Isso é importante porque não só esses últimos tempos, como o Gaspar acertadamente falou, dentro da Assembleia, o diálogo das entidades foi muito difícil com o presidente especificamente, que foi o Samuel Moreira, mas também nós temos aqui a figura do governador do Estado. O governador do Estado, ele não é um amigo do servidor público, né? E também não tem sido amigo dos serviços cidadania, dos serviços públicos. Então, eu reputo que a figura do Capês, da experiência do Enio Tato e da experiência ainda mais acumulada do Edmir Chedi,
tem tudo a oferecer como espaço aberto de discussão e de interlocução para que condutas muito viciadas da parte do empregador, vamos dizer assim, possam ser sanadas. Isso é muito bom. Realmente me parece que é uma situação diferente do passado, né, da mesa passada. Nossa federação também esteve lá, a FESPESP, Federação Associativa também esteve lá, conseguimos levar lá o pessoal do Judiciário também, conversaram lá com os líderes e muito aberto com o presidente. Mas aí fica uma questão a ser discutida. Nós sabemos que hoje o governador, o executivo, portanto, domina uma base enorme, né? Praticamente quase todos os deputados, acho que tem 8 deputados da oposição, se eu não me engano. São poucos. Né? O resto é a base do governo. Como é que a Assembleia consegue... a gente dizia no passado que ela vivia como anexo do Executivo. Como é que ela consegue se livrar um pouco do Executivo com uma base tão grande do governo? Mas o discurso do presidente Capê, já na posse, foi de um poder legislativo independente e em prol do funcionalismo também. Não só em favor do funcionalismo, mas da população em geral, com o melhor funcionário para um bom atendimento à população. E ele tem demonstrado isso, demonstrou isso na negociação da nossa campanha salarial, que, para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos 10 reuniões até fim da campanha. E esse ano foram 2 reuniões. O presidente e o chefe de gabinete têm dado um andamento muito rápido, objetivo e transparente nas nossas negociações. E ele diz que vai fazer isso com a Assembleia toda e está dando essa demonstração quando abriu a Assembleia para a entrada dos professores em greve e para as entidades do funcionalismo que estão indo lá. Ele está dando essa demonstração realmente pondo na mesa o discurso que ele fez na posse. Ou seja, pode haver um enfrentamento da Assembleia como instituição, do seu presidente com a instituição executiva? Olha, agora nós estamos começando a legislatura, né? Ela está se iniciando agora, nós não sabemos o que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você vê pela Câmara Federal que há um conflito. Me parece que aqui é mais difícil ter esse conflito porque a base dele é muito ampla. Mas no decorrer da legislatura que nós vamos saber melhor como que vai funcionar. O que nós torcemos muito é que, pelo menos, o funcionalismo seja bem atendido pela Assembleia e que, nesse ponto, enfrente o governador, que tem um decreto aí, né? Um decreto proibindo reajustes, proibindo gastos com o pessoal. Isso tudo é absurdo. Então, nós esperamos que a Assembleia, nesses pontos, se vote contra, não seja engolida pelo Executivo. Espero muito isso. Quanto à parte do Legislativo, ela foi independente. Exatamente. Foi independente, ele se me parece, eu acredito que com o Judiciário... presidente da Casa. Gozi, eu acho, você é um homem experimentado das lutas, está há muitos anos acompanhando movimentos dentro do segmento dos servidores públicos e eu acho essa pergunta que você fez muito oportuna. Existem 2 situações que eu acho que são muito interessantes para nós observarmos. Em primeiro lugar, o Fernando Capês, quando ele toma posse no dia 15 de março, ele expressa talvez um anseio da classe política ali, mesmo base do governo, no sentido de dar uma independência maior. Veja, um exemplo simples e que você sabe como funciona também. Os parlamentares, eles, na época do orçamento e da legislação que trata de finanças, o parlamentar, ele se mobiliza. Nós não vamos entrar na qualidade do parlamentar, mas o parlamentar, ele é um agente importante para o regime democrático. Ele foi eleito, a nossa democracia é representativa. Então, nesse momento, nós ingressamos no serviço público numa época que o governador pegava um telefone e ligava para um deputado na Assembleia Legislativa e pedia o apoio desse parlamentar numa propositura de interesse do Poder Executivo. Hoje isso não existe mais. Temos a impressão de que o parlamentar, quando ele vai no Palácio, se ele é recebido por um secretário do secretário, ele já sai satisfeito.
Isso não existia antigamente. Então, é uma desvalorização do poder legislativo, sim. Isso é acompanhado pela grande mídia, você sabe bem também, no sentido de desgastar a casa do povo e o representante do povo. E o povo também, às vezes, elege mal. Às vezes, nem se lembra quem ele elegeu. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante, esse oxigênio que essa mesa parece que tem dado. E tanto é assim que nas reuniões de parlamentares, até o pessoal de oposição brinca com o presidente e fala, bom, se você continuar aqui por mais tempo, não vai mais precisar ter oposição. Mas isso é o caráter impessoal que essa mesa tem adotado. É uma abertura para todos os segmentos. Do ponto de vista do servidor, nós já vimos aí a greve dos professores e a ocupação desse espaço por parte da Casa do Povo e do representante do povo. Quer dizer, a Assembleia, através da sua direção, chamou lá para dentro essa negociação. Eu reputo isso muito importante. Temos ali uma comissão de administração pública que precisa ser também um fórum para o servidor. E especificamente no dia que ele assumiu, nós tivemos o cuidado de dizer para ele, para o presidente Capês, e também anunciar ao Enio Tato, assim que foi eleito, e ao Edmir Chedi, de que o sindicato procederia ao dissídio coletivo, exatamente para não repetir a experiência tida com Samuel Moreira, que foi a pior possível, e me parece que também acompanhada pelos parlamentares. Então, nesse ponto, o dissídio ele veio resguardar ao servidor público aquelas cláusulas acordadas, a eficácia delas. Então, elas se tornam, uma vez homologadas, um título executivo. Se a mesa deixar de cumprir por força da sua inapetência em dar seguimento ao cumprimento, então ali entra o Tribunal de Justiça, até estipulando multa diária. Né? Então, eu acho que isso é uma grande mudança e serve para todas as entidades do serviço público, sem sombra de dúvida. Muito boa essa sua observação. Antes de colocar exatamente o que vocês conseguiram nessa discussão com a mesa, tem uma coisa interessante que é essa questão do dissídio. Porque eu participo do Tribunal de Justiça, tivemos uma greve, né? E no final da greve, a gente partiu para o dissídio também, um dissídio, acho que foi a primeira vez, porque estava até em discussão. Foi a primeira vez. Que seríamos para o Ministério para a Justiça do Trabalho, o Tribunal de Justiça, o Supremo e o CNJ decidiu que era Tribunal de Justiça. Para nós é mais complicado, né? Porque era o nosso patrão, e ao mesmo tempo era quem julgava o nosso dissídio. Mas tivemos lá o dissídio que não foi ainda totalmente cumprido, mas surgiu depois também a questão do dissídio dos professores. Agora o de vocês até de uma forma diferente. Vocês resolveram a situação com a mesa e garantiram isso no dissídio. É isso? É isso. Foi isso que aconteceu. O que vocês acham disso agora? Na verdade, e temos sempre no funcionalismo um dissídio julgado pelo tribunal. Na verdade, quem entrou com o dissídio foi o sindicato, que é quem legalmente tem essa prerrogativa. A Falesp esteve de assistente, mas isso entrou-se com esse dissídio antes do termo de acordo ser firmado. Ainda não tinha sido firmado o acordo. Não tinha sido firmado. Aí, quando ele se firmou, foi homologado na Justiça, né? E como garantia, como a Desirê falou, como uma garantia para que se não for cumprido o termo de acordo, ele pode ser executado. Exatamente. Quando você interpõe a peça do dissídio, ela vai direto para o vice-presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Eros Picelli, desembargador Eros Picelli. E nós pudemos também verificar que no Tribunal de Justiça, também você sabe disso, porque você acompanhou e acompanha de perto, realmente a pauta ali ainda não se esgotou. É uma novidade, quer dizer, também para o Tribunal de Justiça fazer um julgamento sobre dissídio é alguma coisa que eles estão indo lentamente. Então, você faz a distribuição. Se houver nesse meio tempo a homologação, o que ocorre? O próprio vice-presidente, ele faz a homologação do acordo, encerra o processo, mas aquelas cláusulas que estão ali pactuadas, elas têm, vamos dizer assim, vida própria. Alguma cláusula, veja, no cenário do legislativo, se nós tivermos alguma matéria que dependa do plenário, logicamente o dissídio não alcança a vontade de cada parlamentar na sua soberania do voto.
mas obriga a que se apresente a propositura. E todas as outras medidas administrativas não tem mais discussão. Na hipótese de não haver o acordo, ou se o acordo for rompido, então aquela parte que está em aberto é desarquivada e ela se torna um título executivo, né? E a pauta de vocês, a greve tida alguns anos atrás, foi histórica. Foi, acho que mais de 2 meses, se não me falha a memória, que o judiciário sofreu 130 e poucos dias. Então, mais do que até. Mas o importante é que agora legislativo, judiciário e até o executivo passam a ter uma forma também de discutir, que é o dissídio coletivo no tribunal. Na verdade, agora, pode falar. Posso só completar? Na verdade, nós tivemos, o sindicato até tomou essa atitude inovadora, né? Porque o ano passado nós tivemos um termo de acordo, nós há mais ou menos uns 10 anos que firmamos no final da campanha salarial um acordo que é assinado pela mesa e pelas entidades que negociam. E o ano passado o nosso acordo não foi cumprido na íntegra, alguns itens não foram cumpridos. Então, se nós tivéssemos esse dissídio ano passado, talvez alguns itens que deixaram de ser cumpridos teriam sido obrigatoriamente cumpridos. E chegaram aonde? Qual foi o benefício dessa vez? Vocês tiveram um aumento acima da inflação. Nós tivemos a reposição da perda inflacionária mais 1%. Uma inflação e mais 1%. Na verdade, não era o que nós queríamos. Claro que nós queríamos um pouquinho mais, porque a inflação nunca mede exatamente o aumento de custo de vida. A gente já perde, então quando a gente pega uma reposiçãozinha de 1% acima da inflação, a gente nada mais está cobrindo do que o índice inflacionário que não foi contado, né? Então nós queríamos um pouco a mais, infelizmente não foi possível. Mas esse acordo deste ano, independente do índice, nós tivemos uma novidade, nós firmamos um acordo para 2 anos. O presidente assinou com isto e as entidades e os funcionários da casa todos, numa Assembleia Geral, decidiram que isso seria a melhor forma. Então nós já firmamos um acordo para este ano e para o ano que vem. É claro que o ano que vem... Um pré-acordo, não, é um pré-acordo. Um pré-acordo não é total fechado, ainda pode ter alguma alteração, mas que já nos garante pelo menos o índice inflacionário do ano que vem, que a gente não sabe qual é o índice, e mais um aumento real de 1% ou 2%, alguma coisa a ser negociado. Não é que ele está totalmente negociado, mas ele já temos a garantia da inflação o ano que vem. Agora, além do aumento do salário, da reposição do aumento de 1%, teve mais coisas. Teve aumento de índices de vale-refeição, do auxílio alimentação, do auxílio saúde. E no caso da Assembleia, também nós temos algumas situações distorcidas em relação a servidores que não foram contemplados numa legislação até um pouco antiga, que é a 776, que trata do funcionamento da casa. Então, ali existem projetos de adequação desses servidores, tudo já com o seu cronograma de estudo e de implantação. E uma coisa também que precisa deixar claro é a existência da Comissão Permanente de Negociação. Porque, às vezes, Góes, durante a Assembleia, e a Assembleia Geral ela é soberana, ela que delibera na realidade aquilo que nós vamos fazer, pode escapar um ou outro assunto, ou aquele segmento, aquela divisão ou departamento não estiveram presentes e o assunto fica prejudicado. No caso, nós temos aí a edição, já há alguns anos, a Comissão Permanente de Negociação, mas desta vez ela tem essa finalidade específica. Além dela ir para e passo, botando esses pontos que são pontos futuros, inclusive a eventual implantação de um adicional de qualificação. Por quê? Nós somos funcionários mais antigos, mas os concursos que a Assembleia Legislativa fez, houve um índice de evasão muito grande. Então, o que prova que a faixa salarial, por tudo, ainda não é adequada até frente a outras assembleias legislativas do Brasil todo. Então, no caso, esse adicional de qualificação
contemplaria esses jovens que de 4 anos para cá ingressaram no serviço tribunal, público. né? Acabou de implantar Acabou de fazer essa implantação. Então, eu reputo importante ainda o adicional de qualificação que está em estudo e com as entidades com uma ampla condição de discutir isso junto à mesa, e essas situações que estão desconformes, todas elas indo para a Comissão Permanente de Negociação, para que no curso desses 2 anos sejam consolidadas esses reclamos na forma de uma conduta prática. É importante, Gosto, Nós que estamos no último minuto, você vai falar, essa e eu queria que você também falasse da extensão ou não disso para aposentados e pensionistas. O importante exatamente, essa comissão de negociação faz parte, além do sindicato, fazem parte as associações, a AFALESP e a ASPAL. E a ASPAL, lógico que sempre garantindo a parte dos aposentados e pensionistas, temos a questão da paridade, embora nós tenhamos aquele problema da SPPREV, que eu acho que até é um ponto importante para o próximo programa. Sim. Que os pensionistas não estão tendo mais a paridade, boa parte deles. E os aposentados, em geral, estão contentes com o que vem acontecendo. Então, na verdade, estendeu para aposentados e pensionistas. O que você está colocando da SPPREV, nós já estamos no fim do programa, mas é bom deixar claro, é que os pensionistas, em especial, quando recebem com muito atraso essa reposição. E perderam a paridade, né? Então isso é a maior parte deles. No caso dos pensionistas da Assembleia, há 3 anos que eles não têm reajustes. Não só da Assembleia, vários. Mas no caso específico nosso, há 3 anos não tem reajuste. Então isso realmente, você ficar 3 anos com a nossa inflação que está aumentando, sem reajuste, fica muito difícil para o pensionista. Pois é, temos até uma conversa com o presidente da SPPREV sobre esse assunto. Estaremos lá. Chegamos ao fim do nosso programa, conversando aqui com Gaspar Pissolotti Neto, presidente da ASPAL, Rita Amadil de Brito Ferraro, secretária-geral da AFALESP, e Desirê Sepe de Marco, presidente do Sindalesp. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A FENALE, Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal, presidida por João Moreira, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, realizará, entre os dias 9 e 12 de junho próximo, o seu 34º Encontro Nacional em Vitória, capital do Espírito Santo. O encontro será simultâneo à 19ª Conferência Nacional da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. O encontro da FENALE terá início na terça-feira, dia 9, no auditório da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, com a tradicional solenidade de abertura e seguida também do tradicional pinga-fogo, onde os representantes expõem a situação de cada estado, além da eleição da comissão de redação da Carta de Vitória, que deverá ser votada no Conselho de Representantes, em evento que será realizado no próximo dia 10, na quarta-feira, quando serão apreciadas as questões internas da FENALE, como prestação de contas, relatório da diretoria, além da aprovação de moções e organização da Assembleia Geral Eleitoral, que se realizará no final deste ano. Na quinta-feira, dia 11, e na sexta-feira, dia 12, os delegados da FENALE participarão da programação da Conferência da UNALE, com palestras que abordarão diversos assuntos de interesse geral, como Pacto Federativo, infraestrutura logística do Brasil e outros. Do Estado de São Paulo deverão participar 2 entidades filiadas à nossa federação, que é a AFALESP, a Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e a ASPAL, que é a Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desejamos desde já boa sorte no encontro. Os servidores públicos estaduais da administração direta das autarquias e das fundações, nascidos no mês de maio, já chegamos até metade do ano, hein? Devem fazer até o próximo dia 29 o recadastramento anual. E você já sabe, a atualização cadastral ela é obrigatória e deve ser feita sempre no mês de aniversário do servidor público. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública, no endereço que aparece na tela, recadastramentoanual.gestãopublica.sp.gov.br, ou, se você preferir,
preferir, por formulários disponíveis nas unidades de recursos humanos dos órgãos. Quem não fizer já sabe, vai ter o salário suspenso e só volta a receber depois da situação ser regularizada pelo respectivo RH. Para encerrar, no próximo dia 1º de junho, uma segunda-feira, a Frente Nacional São Paulo, em defesa da Previdência Social Pública, que luta pela aprovação da proposta de emenda constitucional 555/2006, realizará um seminário em São Paulo. O evento ocorre na sede da AFPESP, outra associação também filiada à nossa federação, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que fica aqui no centro de São Paulo, na rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155, no 3º andar, próximo à estação Sé do metrô. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 28 de maio e o evento acontece a partir das 9 horas do dia 1º de junho e contará com as palestras de Vanderlei José Massaneiro, vice-presidente da ANFIP e que trará dados para contestar o déficit da Previdência informado pelo governo federal e que motiva a não aprovação da PEC 555, que, se aprovada, vai extinguir de forma escalonada a contribuição previdenciária dos servidores aposentados. E a outra palestra do dia acontece com o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, e que vai fazer uma análise do momento político para subsidiar o trabalho em favor da PEC, que, se aprovada, repito, extingue a contribuição previdenciária dos servidores aposentados. Então fica aí o convite para as nossas entidades e você, servidor, que também quiser acompanhar, inscrições até o próximo dia 28 de maio. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e visita o nosso site no www.fespesp.org. Você deve também nos acompanhar nas redes sociais Facebook e Twitter, sempre procurando por federação.fespesp. E você também já sabe que você pode ver o programa Cidadania e Serviço Público sempre todos os domingos online às 9 da noite no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso canal do YouTube no www.bit.ly/tvfespesp. E aí você assiste o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.